Bom dia a todos. A partir desse momento, nossa aula está sendo gravada. Eu solicito a todos vocês que coloquem um nome e número no chat para ser computada a presença. Como de praxe também, lembrando que assim que começar a apresentação, eu às vezes não escuto o sinal aqui de quem está pedindo permissão para entrar. Então, se caso alguém estiver pedindo para entrar na reunião, vocês me avisem, porque eu estarei fazendo a apresentação dos slides e acaba não aparecendo para mim. E outra, se alguém fizer alguma pergunta sobre a aula no chat, por motivo do microfone estar com problema ou de não estar com alguma dificuldade de fazer o questionamento pelo áudio, eu solicito quem vê o questionamento aí no chat, por gentileza, leia para mim, para que eu possa responder a dúvida, porque baiano já é lento por natureza, e eu não consigo fazer muita coisa. Homem não consegue mascar chiclete e subir a escada. Então, ou ele faz uma coisa ou faz outra. Então, eu não consigo aqui estar lendo os slides e acompanhar o chat. Então, eu peço a vocês aí, o Gabriel, o Moisés, ou qualquer um de vocês que esteja presente, viu algum questionamento no chat sobre a aula, por gentileza, transmita para mim via microfone, por gentileza. Eu vou começar a apresentação para que a gente consiga ganhar um pouquinho de tempo, porque já sextou, né? Eu sei que vocês estão doidos que essa aula termine para começar o final de semana. Ô filho, por gentileza, fecha essa porta. O meu filho está em aula aqui no quarto do lado e acaba me atrapalhando. Vamos lá. Na nossa aula anterior, nós falamos, na aula 5 e 6, nós falamos sobre eu coloquei aqui determinismo, errei. Nós falamos sobre o libertarismo, a corrente filosófica que defende a ideia de liberdade do ponto de vista do libertarismo, da escolha. E hoje nós vamos tratar do determinismo, a ideia de destino, a ideia de fatalismo para os gregos, e nós vamos tentar ali trabalhar essas duas visões, e na nossa próxima aula nós vamos falar de um tema chamado dialética, que ali a dialética vai tentar contrapor as duas visões de destino e a visão de determinismo e de libertarismo. Ele vai tentar contrapor as duas e aí chegar a um meio termo. Nós falamos do que era liberdade para você, falamos também se é possível ser livre na sociedade em que vivemos, você se considera uma pessoa livre, foi esse o tema que nós tratamos na aula anterior. Aí, a liberdade, a palavra que o sonho humano alimenta e não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, nós não sabemos, muitas vezes, explicar o que é liberdade, mas entendemos o que é liberdade, principalmente quando nós temos a nossa liberdade privada, tirada de nós, aí nós entendemos. Falando do conceito de liberdade, que inclui quem somos, onde estamos inseridos, o que somos capazes de fazer, quais são os fatores que nos limitam. E livre é a pessoa dona de sua vida, que pode tornar suas decisões e agir por conta própria. Essa definição de filosofia para a liberdade. Professor, Oi. desculpa interromper, tem gente pedindo para entrar. Opa, valeu. Seja bem-vindo, Daniel. Tem mais alguém fora do Daniel que está pedindo? Só ele, só ele. Beleza, qualquer coisa vocês me chamem de novo.
Quando nós negamos isso, quando nós negamos a nossa liberdade, nós damos o direito que outros decidam por nós, tudo isso foi tratado na aula passada. Ah, dentro, opa, dentro dessa questão, dentro desse tema que nós tratamos, a ideia de Sartre, a ideia de Aristóteles, a ideia de liberdade dentro do ponto de vista do libertarismo, eu fiz uma questão, o que Sartre entende por liberdade. Tinha um pequeno texto e vocês tinham que interpretar duas questões. Eu mandei a resposta para vocês primeiro. Se alguém não recebeu, está aqui a visão que Sartre tem dentro daquele texto. Lógico, é algo bem mais amplo, mas dentro do pequeno testículo que tinha ali, o que nós podemos concluir que Sartre entendia por liberdade. Dessa vez eu ouvi, tá vendo? Na vez do Daniel eu não consegui. A liberdade não é uma conquista, mas é a própria condição da existência humana. O ser humano está condenado a ser livre. Essa é a visão de Sartre. Sartre vai dizer, olha, não tem essa história de conquistar a liberdade. Você nasce livre, você é condenado à liberdade. Nós somos jogados no mundo e a nossa vida é feita de escolha. E não escolher já é uma escolha. Na visão de Sartre, ela é clara. Ela fala assim, olha, vamos pensar aí numa questão política. Ari, eu não vou votar em ninguém. Acho assim, eu prefiro não escolher entre os candidatos que estão aí. Sartre vai dizer, você já fez sua escolha. Qual foi a sua escolha? Não votar. E qual será a consequência? Você terá que ser governado por aqueles que outros votaram. Não existe a condição, olha, não voltei, beleza, olha, estou de consciência tranquila. Não fui eu que coloquei A, ou B, ou C no poder. Então, mas, você vai pagar, querendo ou não, você vai sofrer as mesmas consequências de quem votou. Então, ele falou, olha, não é uma questão de escolha, você está condenado. Você vai ter que escolher. E não escolher já é a sua escolha. Já é uma escolha. O que é liberdade cultural, segundo o texto? Qual era a questão? Liberdade cultural pode ser compreendida a partir da capacidade de cada pessoa decidir pela sua identidade, poder ser quem é, sem perder o respeito, sem ser ameaçado, punido ou excluído de outras escolhas. Isso seria a visão de liberdade cultural. Poxa, é ser quem eu sou. A vida seria tão mais simples se as pessoas fizessem as suas escolhas e não quisessem impor a do outro. Pensa como seria simples. Olha, eu estou falando de um ponto de vista simplesmente cultural. Olha, eu seguir a religião que eu queira sem que ninguém se sinta ofendido pela minha religião. Eu escolher a identidade que eu quero ser, que eu quero ter, sem que alguém se sinta ofendido pela minha escolha. Olha, se a minha escolha não interfere na vida do outro, quando é que nós vamos poder debater ou chegar a um questionamento livre de ideias? É quando a sua decisão, quando a minha decisão vai influenciar a decisão de todos. Aí, beleza. Aí, livremente, nós poderíamos debater, tentar compreender um ponto de vista, outro ponto de vista, e chegar a um meio termo, que aí é o processo da dialética, que nós vamos tratar na próxima aula, aí sim. Mas eu não sei, não consigo entender por que as pessoas conseguem se sentir ofendidas pela escolha do outro. Olha, normalmente nós pais, e eu sou pai, a gente sonha e projeta seu sonho na vida dos filhos. Mas
eu sei que quem vai ter que viver é o meu filho. Não vou falar para você que seria fácil, ou se é fácil, quando acontece com a gente, né? É muito fácil falar aqui com vocês de liberdade, liberdade de escolha, quando é a liberdade do outro, né? Quando está dentro da nossa casa, talvez o choque seja maior. E eu passei por situações semelhantes quando pessoas próximas da minha família decidiram, ou não sei se é decidir, ou se reconheceram dentro de um gênero diferente daquilo que nasceram. E para mim foi um choque. Mas uma resposta que eu dei para minha sobrinha quando ela veio falar comigo sobre, foi, eu não posso te pedir para ser infeliz em nome da minha felicidade ou em nome das minhas escolhas. Você sabe a religião que o tio tem, você sabe o que o tio pensa, você sabe as minhas convicções, mas elas são minhas. E eu não posso pedir para você abrir mão da sua felicidade em prol daquilo que eu acredito. Então, viva a sua vida e o tio vai continuar fazendo o que sempre fez, que é orando e ajudando sempre que for possível, assim como as demais sobrinhas, os demais sobrinhos que eu tenho. Então, assim, é difícil, mas a vida acho que é mais fácil quando a gente entende que a escolha do outro é ele que vai viver. Então, não temos que pedir para que eles vivam a nossa vida. E as pessoas, muitas vezes, complicam a história, complicam essa questão de liberdade, porque há uma imposição. E aí, tinha um pequeno texto, eu acabei esquecendo de colocar aqui, eu cometi um gafe, que falava sobre algumas situações hipotéticas de que os direitos humanos foram violados. E aí eu pergunto, quais artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos foram violados nessa situação? Os artigos que eu enxerguei, pode ser que tenha mais, mas assim, fazendo uma leitura rápida, o artigo 5, que ninguém será submetido, que fala de uma pessoa sendo torturada, e por questão da religião, ninguém será submetido a tortura, nem tratamento ou castigo cruel ou desumano degradante. E o artigo 18, todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática e pelo culto, e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, no Brasil, nós sabemos que tem a intolerância religiosa, principalmente na questão das religiões de matriz africana. A gente sabe que, por algumas vezes, terreiros foram quebrados, principalmente no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, terreiros de Umbanda foram destruídos. Em locais distantes do Nordeste, eu lembro quando criança que em uma comunidade muito católica, não permitiam que os evangélicos fizessem culto, hostilizavam, atrapalhavam esse culto para impedir que ele acontecesse. Então, isso é comum, mas fere os direitos humanos, fere a Constituição brasileira, onde cada um tem a liberdade de crença. Aí nessa daqui causou uma confusão, algumas pessoas, até a Marília mandou mensagem para mim, porque eu não observei que essa era uma questão formulada para o presencial e eu comi bola numa parte aqui. Relate outras situações reais de transgressões do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa atividade pode ser realizada em grupos e os resultados socializados por meio de apresentação conforme a orientação do seu professor. Essa era uma atividade para nós fazermos em sala de aula. E eu não me orientei direito. Quem não fez, eu relevo. E quem fez, era só... Oi? Alguém perguntou algo? Não, não. Acho que o Daniel abriu o áudio dele. Beleza, tranquilo. Então, nessa daqui, era para vocês citarem alguma coisa onde vocês acham, onde vocês perceberam, onde vocês tiveram contato
com situações que os direitos universal, direitos humanos foram desrespeitados. Aí poderia ser uma questão religiosa, uma questão de homoafetiva, onde vocês presenciaram, todo mundo já presenciou em algum momento, alguns direitos sendo cesseados, né? Cesseado, acho que é assim que se pronuncia. Seja a liberdade de expressão, onde às vezes a pessoa é impedida de falar. Então, isso aqui era aberta. Eu coloquei como possível resposta pessoal, será analisada a coerência com o tema. Lembrando sempre que algumas pessoas têm a ideia de que, quando a resposta é pessoal, não tem erro. Então, Ari, você não tem como dar errado uma questão que é uma interpretação pessoal. Engana-se. Tem sim, tem e eu faço. É só você fugir do tema. Você pode até dar uma resposta diferente da que eu acredito. Isso não está errado, desde que esteja dentro do tema. Então, se você citou alguma questão que eu olho e falo assim, não, aqui não foi, não há uma violação dos direitos humanos, não tem nenhum artigo que tenha sido ferido, está errado. Então, se você colocou, olha, ali, eu presenciei, vamos colocar ali o caso daquele garoto que teve o tatuado na testa lá, ladrão, vacilão. Ali você tem os direitos humanos desrespeitados. O caso onde um policial agride fisicamente um cidadão. Ali tem os direitos humanos sendo desrespeitados. Ele está agredindo, ele está humilhando, ele está espancando. Não é função da polícia punir. Porque no Brasil nós temos resquício da ditadura até hoje, será o nosso próximo tema, se não me falha a memória de história, que é uma polícia truculenta e violenta, onde ela não observa os direitos básicos do cidadão. A presunção de inocência, a ideia de que existe instância, a função do policial é prender, do delegado apresentar o crime ao promotor, o promotor levar ao juiz, o juiz julgar e dar a sentença. Quando alguém resolve punir alguém por um crime, mesmo o cara estando errado. Pô, ali, mas você está dizendo o quê? O cara roubou. Tudo bem, mas a lei vai dizer o quê? Ele tem que ser julgado e condenado. Se as nossas leis são falhas, e nós sabemos que são, cabe a nós lutarmos diante dos órgãos competentes para que essas leis sejam mudadas. Esse é o nosso ato livre de lutar por mudança. Vamos entrar no tema, então, da nossa aula de hoje, que é o determinismo. A liberdade do ponto de vista de que as nossas decisões não são livres, elas estão pré-determinadas, seja por o destino, seja por Deus, seja por o acaso. Vão ter diversos nomes. No caso aí, os astrólogos vão defender que as posições dos astros, quando nós nascemos, no nosso nascimento, vai influenciar a sua vida ao longo da sua vida, tal, blá, 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 blá. E aqui eu não vou mexer, e nem devo, com a questão de fé. É só para a gente tentarmos refletir sobre essa ideia de que se as nossas escolhas elas são livres, são nossas, ou se estão determinadas. Se estão determinadas, pensando que se tudo está determinado, eu não tenho culpa pelas minhas decisões. Tem uma história que conta, eu vou parafrasear, que eu não lembro da história completo, mas diz que um filósofo romano que defendia a ideia da liberdade, de escolha, de você poder escolher, e outro que defendia a ideia de que
as coisas já estão pré-determinadas. Diz que esse filósofo, para provar para o outro a sua visão de que a nossa vida cabe às nossas escolhas, ele pega um porrete, uma espécie de pau lá, e começa a bater no seu adversário. E esse, incomodado, pedia para que parar. E ele dizia, eu não posso. Não é uma questão de escolha, tudo já está determinado. Como que você está pedindo para parar? Olha, não é a minha vontade, é o destino que quer. E vai batendo, vai agredindo, até o ponto que o outro diz, não, pelo amor de Deus, para, você vai me matar. Aí ele fala assim, mas para que eu pare, eu tenho que ter a escolha, o direito de escolher. Se já está determinado, como que eu vou poder parar? E ele fala, não, eu reconheço. Você pode escolher parar. Então pare. Aí ele para e diz, olha, percebeu como a decisão é minha e não do destino? Se pensando por esse lado, o determinismo é bastante falho. Só peço que vocês não usem isso na prática, porque se você pegar alguém que tem artes marciais, pode dizer que o destino dele era tomar esse porrete e bater de volta contra você. Mas conta-se essa história desse filósofo romano para provar a sua ideia de que as escolhas são nossas, são livres e não são determinadas. As habilidades estão dentro das mesmas habilidades que nós estudamos na aula passada, que é distinguir as questões associadas ao tema liberdade, no contexto da contribuição filosófica, e desenvolver as habilidades de escrita e leitura, na expressão oral e na abordagem dos temas filosóficos. Aí eu coloquei a estátua da liberdade como símbolo da nossa aula. Liberdade, o que não é fazer o que nos apetece, satisfazer os meus impulsos, desejos imediatos. Isso não é liberdade. Isso, às vezes, pode ser até, de certa forma, uma compulsão, uma doença. Então, fazer o que nós queremos, olha, eu vou fazer o que quero porque sou livre, não é liberdade. Indiferença, indeterminação pura. Isso é agir sem razões ou motivo. Então, alguém ser indiferente a tudo, alheio a tudo que acontece na vida, isso não é liberdade. Isso é agir sem razão. Libertinagem, a ausência completa de normas, regras e lei. Então, algumas pessoas acham que liberdade total é eu fazer o que eu quero sem nada me impedir. Isso é libertinagem. Viver inconsequentemente. A vida precisa de normas, precisa de regras e leis para que nós possamos viver em sociedade. A questão essas leis foram feitas de um ponto de vista lógico, defendida os direitos à liberdade individual de cada um, a máxima de que a sua liberdade começa quando a outra, a sua liberdade termina quando começa a do colega. Então, vamos lá. E liberdade, o que é? Não somos livres de escolher o que nos acontece, ter nascido certo dia, de certo pai, em tal país, sofrer de cancro ou ser atropelado por um carro, ser bonito ou feio, mas somos livres de responder desta ou daquela maneira ao que nos acontece. Obedecer, revoltar-nos, ser prudentes ou temerários, vingativos ou resignados. Não somos livres de escolher o que nos acontece, somos livres de responder e escolher diferentes tipos de ação ao que nos acontece. Opa! Aí poderíamos até pensar que algumas coisas já são determinadas à lei ou à nossa vontade. Até aí nós podemos dizer que sim. Você não escolheu a família que tem, você não escolheu nascer na condição social que você nasceu, ou da cor que você nasceu, ou coisa do gênero. A nossa liberdade, ela está dentro do ponto de vista do agir.
Eu sou livre para agir dessa ou daquela forma. Deixa eu colocar o meu note aqui. Só um minutinho, pessoal. Senão vai... Paramos aqui. Então, nós não somos livres para escolher em que família nascer, mas somos livres pelas nossas decisões. O livre-arbítrio é a doutrina filosófica que defende que as pessoas têm o poder de escolher suas ações, e aí ela contrapõe a ideia de determinismo, de que tudo está determinado. Na visão de Santo Agostinho ele vai defender, ou melhor, os filósofos da Idade Média em geral, eles vão defender a ideia de determinismo, mesmo porque você não tem como dizer que Deus escolheu as nossas decisões se não está determinado. As coisas estão pré-determinadas por Deus. Então, Santo Agostinho, de um ponto de vista, ou melhor, os filósofos da Idade Média, em geral, ali, vão ser, de uma certa forma, determinista, mas ele vai resolver essa questão da escolha com o termo livre-arbítrio. Ele vai dizer, olha, Deus criou todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, mas Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher. Então, na visão de Santo Agostinho, o livre-arbítrio vai possibilitar com que o homem seja um sujeito moral, o homem é autônomo e responsável pelos seus atos, porque é dotado de livre-arbítrio. Então, assim, como é que a religião cristã vai resolver essa questão do livre-arbítrio? Olha, porque se partisse do pressuposto de que tudo já está determinado, eu poderia simplesmente dizer para vocês, olha, eu não tenho culpa do que eu fiz. Se alguém assassinou alguém, olha, é a vontade de Deus que isso aconteceu. Era a vontade. Se é a vontade de Deus, o que eu, pobre mortal, posso fazer para que isso aconteça de outra forma? Aí, o Santo Agostinho, ou os filósofos cristãos, eles vão criar a ideia de livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, eu sou responsável pelos meus atos. Então, o livre-arbítrio é dado ao homem por Deus com o objetivo de que a vida plenamente ao bem. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós façamos o que é certo. Então, a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. É assim que Santo Agostinho resolve essa questão aí do determinismo. Mas o mau uso do meu livre-arbítrio é o mal. Então, foi eu que escolhi fazer de tal forma, ou dessa ou de tal outra forma. Então, dentro da religião, somos determinados? Deus, a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida? Sim, até certo ponto. Mas o homem tem o direito, ou tem o livre-arbítrio, de escolher seguir ou não o bem dado por Deus. Determinismo é uma definição possível. Doutrina filosófica, segundo a qual os acontecimentos têm uma causa. Nada pode haver sem ter uma causa. Sempre que a causa acontece, necessariamente acontece o efeito. Aí vocês podem levar para a lei de causas e efeitos de Newton, tal, essas coisas, mas a ideia do determinismo, filosoficamente falando, está dentro da questão da escolha. Chove porque primeiro houve evaporação dos... Chove porque primeiro houve a evaporação, depois o arrefecimento, condensação do vapor, assim sucessivamente. Essa é a ideia de causalidade, a ideia de causas e efeito. Determinismo, sumiu aqui, temos perante um enigma filosófico característico, por um lado, um conjunto de argumentos muito poderoso. Força-nos à conclusão de que a nossa vontade livre não existe no universo. Por outro, uma série de argumentos poderosos, baseados em fatos da nossa própria
experiência, inclinam-se para a conclusão de que deve haver alguma liberdade da vontade, porque aí todo experimento, em todo o tempo. Olha, nas leis naturais, na ideia de causas e efeito, é uma coisa, mas do ponto de vista filosófico, vai dizer assim, olha, existem argumentos que vão defender que os acontecimentos são causados por outros, numa relação de causas e efeito. Tem um filme, se não me engano, chamado Efeito Borboleta, que trata mais ou menos disso, da ideia de que quando alguém tem condições de viajar no tempo e ele muda lá um acontecimento, causa outros efeitos, outras consequências. Olha, eu impedi a morte de alguém, aí quando eu volto no passado, eu vou no passado e impeço a morte de alguém, quando eu retorno para o presente, eu vejo que isso aconteceu, um monte de outras consequências por causa disso. Tem uma série que a Edileuza estava assistindo, se não me falha a memória, acho que é Dark, se não me falha a memória, é Dark, que ela é bem complexa. Eu comecei a assistir, depois acabei desistindo no meio do tempo, que fala também dessa questão de viagem no mundo, mas as mudanças que acontecem no mundo inferem em outras consequências em tempos futuros. Professor, Oi. é até uma teoria esse efeito borboleta, né? Que se você mover uma borboleta no passado, ela vai alterar, tipo, milhares de coisas no presente. Outra, uma borboleta, o bater das asas da borboleta aqui, lá na China, vai causar um terremoto, um maremoto, alguma coisa assim. Isso, tipo, qualquer coisa. Se você mudar, tipo, qualquer coisa, nem que seja um objeto de lugar, pode ser que mude qualquer, tipo, mude Haja uma tudo no consequência presente. muito grande lá no coisa. Uhum. Basicamente, está dentro dessa questão das determinação. Se há uma mudança, automaticamente vai ter um efeito contrário àquilo que você fez. Assim sendo, o ser humano faz parte do universo, sujeito às leis da natureza, determinado a agir de acordo com essas leis, determinismo. Então, dentro da corrente determinista, nós estamos pré-determinados a agir de uma forma ou de outra, de acordo com as leis da natureza. Estamos perante um enigma filosófico, característico, por um lado, um conjunto de argumentos muito poderoso, força-nos à conclusão de que a nossa vontade livre não existe no universo. Por outro, uma série de argumentos poderosos, baseados em fatos da nossa própria experiência, inclina à conclusão de que deve haver alguma liberdade da vontade, porque aí todo experimento, em todo o tempo. Há situações na vida que comprovam a inegibilidade da liberdade humana. É comum todos os seres humanos a experiência constante de poder escolher fazer isto ou aquilo. O determinismo numa abordagem científica defende que todos os fenômenos ou acontecimentos podem ser explicados racionalmente de acordo com as leis perfeitamente definidas. Como tal, é possível prever consequentes acontecimentos futuros, como, conhecendo a causa, eu posso indicar os efeitos, o princípio da causalidade. Determinismo na abordagem filosófica. A abordagem filosófica do determinismo, então, tem o determinismo moderado e um determinismo radical. Então, está lá, de um lado determinismo, do outro lado libertismo, que são incompatíveis, com uma ideia incompatível com a outra. Aí, para resolver essa questão, aí vai ter um determinismo moderado e o radical. Aí nós temos aí um filósofo chamado Hume, que no século XVII o problema do determinismo é apresentado pelo filósofo David Hume enquanto um dilema. O enunciado
enuncia-se do seguinte modo: ou o determinismo é verdadeiro ou é falso. Se for verdadeiro, então somos livres. Ok. Se for falso, as nossas ações são indeterminadas. Logo, também não somos livres. Opa! Impasse entre o determinismo e o indeterminismo. Então, ele fica naquela, poxa, se ele for falso, temos liberdade. Ou melhor, se ele for verdadeiro, então somos livres. Se for falso, as nossas ações são indeterminadas. Logo também não somos livres. Então, determinismo versus livre-arbítrio, negação do determinismo ou indeterminismo. Alguns acontecimentos não têm causas, limitam-se a acontecer e nada há no estado prévio do mundo que explique apenas acontece. É o tudo. As ações são aleatórias, não se submete a qualquer lógica da determinação. Essa é a visão do indeterminismo. O determinismo versus livre-arbítrio, ou determinismo radical, defende o determinismo, afirma que a crença do livre-arbítrio é falsa. Defende que a liberdade e a responsabilidade moral são incompatíveis com o determinismo, que reina em toda a natureza. Crença no determinismo universal, negação do livre-arbítrio e negação da ideia de responsabilidade moral. Então, no determinismo radical, nós não teríamos uma responsabilidade moral pelos nossos atos. Então, vamos lá. Se tudo está determinado, eu não tenho culpa da ação que eu tomei. Já estava pré-determinado. Eu não tinha o poder de mudar nada. Você nasceu para cometer tal situação, não há o que você faça. Você pode voltar no tempo, muda o que mudar, mas no final vai acontecer do jeito que tinha que acontecer. Dentro do determinismo radical, ele dá um exemplo aqui. Os invernos cada vez são mais rigorosos. Poluição, aquecimento global, deterioramento da calota polar, glaciares do Ártico, grande quantidade de água doce no Atlântico Norte, grande quantidade de água doce no Atlântico Norte, blá, blá, blá. Interrupção da corrente do Golfo, inverno extremos e rigoroso na Europa. Logo, todas as escolhas e ações humanas são causalmente determinadas por acontecimentos anteriores. Então ele vai dizer, olha, tá vendo? Tudo isso que aconteceu já estava pré-determinado. Então eu não tenho uma responsabilidade moral pelo jogar o gás de efeito estufa lá na natureza, o gás carbono, o desmatamento, tudo isso que as ações humanas causam, não tem uma responsabilidade moral. De certa forma, é confortante você pensar disso. Olha, eu não tenho culpa. Você não tem ideia de culpa dentro dessa corrente filosófica, dentro dessa corrente, dessa linha de pensamento. Olha, isso reina muito dentro da Idade Média. A ideia de um conformismo. Olha, que culpa eu tenho de ter nascido nobre e vocês um plebeu? Olha, isso acontece. Não é culpa minha. Ó, há as três ordens naturais lá do universo. Os que rezam, os que guerreiam e os que trabalham. Eu nasci dentro das famílias, da família real, dentro da nobreza. Então, eu não tenho culpa com os acontecimentos do fato dos camponeses viver na miséria. Olha só como é confortante. A ideia de eu estar dentro do meu palácio e dizer que não sou responsável por o que está acontecendo lá fora. E aí vem o determinismo moderado. Esse tipo de determinismo é compatível com o livre-arbítrio. É possível conciliar o determinismo com a liberdade e a responsabilidade. Aceita a ideia de que o mundo é regido por lei,
a ideia de que os acontecimentos estão causalmente relacionados. Primeiro, todas as ações humanas têm uma causa. Essa causa ou são externas ou internas. Agimos livremente quando somos obrigados ou coagidos por forças externas. Então, ele vai dizer assim, ó, tudo bem que existe lá as causas que fazem com que você agir de uma forma ou de outra, mas a escolha foi sua, você escolheu livremente. Somos causalmente determinados e também livres, responsáveis pelo que fazemos. O determinismo é compatível com a liberdade e com a responsabilidade. Aí você cria ali um meio termo para dizer, olha, tudo bem, existe o determinismo, existe tudo que você está me dizendo, mas você é responsável pelas suas escolhas. Libertismo. Nem todos os acontecimentos estão submetidos ao mesmo tipo de casualidade. A casualidade natural rege o mundo físico. Os agentes humanos são causa das ações que produzem efeitos no mundo. Essas ações não são desfecho inevitável de ações anteriores. Se há ações livres, os agentes humanos são responsabilizáveis por ela. Assim sendo, o determinismo é falso e a crença na liberdade e na responsabilidade verdadeira. Aí já cria uma coisa, na ideia do libertismo, vai dizer o seguinte, olha, existem sim as leis naturais que regem o universo, mas as ações humanas interferem. São as nossas ações que vão interferir nessas leis. Então, se é a minha ação, eu sou responsável por ela. Duas teorias da incompatibilidade. Determinismo radical e libertismo. Defendido por quem acredita que só o determinismo é verdadeiro, e o libertismo é defendido por aqueles que acreditam que algumas ações humanas não são causalmente determinadas, mas também não são aleatórias. Rejeita que o determinismo quer o indeterminismo. Então, assim, vamos lá, às vezes buga. É a ideia de que, olha, existe uma certa ordem no universo. O libertismo vai dizer, olha, existe algumas causas que não são completamente determinadas, mas também não é aleatório. Só que as nossas ações vão fazer com que com que essas decisões ou melhor, as nossas ações humanas vão fazer com que os acontecimentos venham acontecer. Olha, se eu estou poluindo mais, lógico que vai ter consequência. Se eu estou desmatando mais, vai haver uma mudança no efeito natural. Então, olha, o universo ele foi feito por leis perfeitas, mas com as ações humanas, nós vamos criando uma forma onde as coisas parecem que estão, Marjorie, o inverno já não é mais o mesmo. No inverno está fazendo calor, no verão está fazendo frio. Isso não é efeito da causalidade. São ações humanas que estão interferindo nas leis naturais. Por exemplo, poluição e assim por diante. Essa daqui dá para pular. Aqui é só falando das compatibilidade e incompatibilidade, então dá para passarmos por ela. E aqui eu trouxe um exemplo da ideia dos gregos tinha de determinismo, que para os gregos o determinismo chegava a um tal de fatalismo. Era algo que você não tinha como fugir do destino. Para explicar essa ideia de destino, Sófocles vai escrever uma peça chamada Édipo Rei. E dentro dessa peça, ele tenta trabalhar a ideia de destino e de fatalismo, que assim, não há o que você faça para fugir do seu destino. Ou seja, já que tudo está determinado, não tem o que vocês fazer para que as coisas mudem, para que haja uma mudança. Então, dentro dessa peça, Édipo era filho do rei Laio e da rainha Jocasta, reis de Tebas.
Eles vão consultar os oráculos de Apolo lá, e quando eles consultam, o oráculo vai dizer: olha, você vai ter um filho, e o seu filho está condenado, o destino do seu filho é matar você e casar com sua esposa. E aí esse rei entra em parafuso, que é isso? E aí ele começa a tomar as precauções para que não engravide, para que a mulher Jocasta não engravide. Mas certo dia, dentro da peça vai contar que ele, chegado no vinho, toma mais vinho do que devia, embriaga e foi. Tcheca-tcheca na muchaca, a mulher engravidou. Com medo do destino, para fugir do destino, ele falou o seguinte: olha, o caramba que esse meu filho vai me matar. Ele entrega a criança, logo ao nascimento, a um dos seus criados, que diz o seguinte: olha, amarre ele lá numa árvore, põe ele não sei aonde e deixa ele para morrer. Esse criado pega aquela criancinha no colo e fala: caramba, se eu deixar ela viva, ela vai matar o meu senhor. Mas também não vou matar. Como é que eu tenho coragem de matar uma criancinha, deixar ela... Não. Aí diz que vai passando um pastor da cidade de Corinto, e ele dá essas crianças, ele fala assim: olha, Tebas está aqui, Corinto está tão distante, esse moleque vai crescer lá e ele nem vai saber quem é o pai dele. Com isso, eu vou driblar o destino. Feito. As coisas acontecem. Quando o tempo passa, esse menino é criado pelo rei de Corinto, criado, amado como filho, não sabe a história dele, não sabe o que aconteceu, como ele chegou ali. Para ele era filho do pai e da mãe. Aí ele vai aos oráculos. Era comum entre os gregos você ir lá, os oráculos eram uma espécie de profeta, saber qual era o destino dele. E ele diz: olha, o destino seu é matar seu pai e casar com sua mãe. Que negócio é esse? Desesperado, pega suas coisas e foge. Para onde ele foge? Para Tebas. Fala: olha, eu vou lá para a cidade de Tebas, vou viver longe do meu pai aqui em Coríntios e vou driblar o meu destino. Eu jamais mataria meu pai. Quando ele vai voltando para Tebas, num certo meio do caminho, chegando na cidade de Tebas, ele encontra um velho, um homem, e se desentende com esse homem, a questão de passagem de uma ponte ou alguma coisa do gênero, briga com esse homem e o mata. Mata Laio, o seu verdadeiro pai, sem saber que era pai. Nesta época, Tebas estava atormentada por uma esfinge, uma espécie de monstro, meio mulher, que de tempo em tempo ela vinha até a cidade de Tebas, jogava um enigma, e aquele que decifrasse o enigma estaria perdoado. Ela iria embora, ela deixaria Tebas livre. Como ninguém conseguia decifrar o enigma, ela consumia, ela comia aquele que estava tentando decifrar o enigma. Ela vai jogar o enigma era basicamente, a pergunta do enigma era a seguinte: que animal, se não me falha a memória, que animal de manhã anda de 4 pés, ao meio-dia anda de 2 e à noite anda de 3. Esse era o enigma. Ninguém acertava esse enigma e Édipo vai acertar o enigma, ele vai responder esse enigma. Ele responde: é o homem. É o homem que, quando criança, anda de 4 pés,
quando adulto anda de 2 e na velhice anda com 3, apoiado por uma bengala. Ele acerta o enigma e com isso ele é tido como um herói libertador de Tebas. Essa esfinge se mata e ele, o irmão de Jocasta, vai fazer o casamento dele com a rainha Jocasta. Já uma senhora, mas ele casaria com ela e se tornaria rei de Tebas. A cidade vai sofrer um período de intensos caos, então, mesmo porque estava a mãe casada com o próprio filho, ambos não sabiam disso, lógico. Aí, essa mulher atormentada porque tinham matado o seu rei, Édipo vai instituir a seguinte lei, ou a regra, que o assassino do rei, Laio, se pego, teria os olhos arrancados. E ele descobre, vai lá, alguém conta para ele, que ele tinha matado o seu pai. Que aquele homem que ele mata na entrada da cidade era nada mais, nada menos do que o seu pai. Triste com o ocorrido, ele arranca os seus olhos e cego parte de Tebas, amaldiçoado a morrer longe daquele lugar. Então, dentro dessa tragédia, Édipo Rei, é uma peça teatral muito bonita, ele trabalha a ideia de que não há como você fugir do seu destino. Édipo fez de tudo, o pai tentou, Édipo tenta fugir do seu destino e acaba caindo nele. E aí fica a questão. Filosofia não é para dar resposta. Filosofia está aqui para botar dúvida na vida de vocês. Somos livres ou determinados? Essa é a questão de $1 milhão. Somos livres ou determinados? Dentro desse contexto, nós estamos caminhando para o final. Eu vou tentar empolgá-los a escrever o cordel de vocês com um cordelzinho pequeno aqui, tamanho de um mundo, chamado A Chegada de Lampião ao Céu. Eu vou fazer a leitura, peço perdão para vocês que não é das melhores, rima não é comigo, mas eu vou tentar aqui colocar o meu lado nordestino aqui, a Flora. Esse cordel vai estar dentro da atividade de vocês, para que vocês, não é o cordel inteiro, é um cordel muito grande mesmo, eu vou colocar só uma parte na atividade de vocês, para que vocês pensem sobre a atitude de Lampião. Se Lampião, ele era responsável, basicamente a questão que eu vou pôr para vocês vai ser essa, se ele foi responsável pelos seus atos, no Ato da Compadecida, naquele filme Ato da Compadecida, acredito que vocês tenham assistido, Lampião é absolvido no céu, no seu julgamento, Lampião é absolvido devido ao fato de que ele não era culpado pelos seus atos. Lampião foi absolvido porque, segundo a Nossa Senhora lá representada, ele tinha sido fruto da maldade do homem sobre a sua vida. E aí eu vou questioná-los se a decisão de Lampião, se as escolhas de Lampião, vocês vão aí se posicionar dentro dessa questão. A chegada de Lampião ao céu. Foi numa Semana Santa, estava o céu em oração, São Pedro estava na porta, refazendo a anotação. Daquele santos faltoso, quando chegou Lampião. Pedro disse, Lampião, eu lhe peço com licença, saia já da porta santa, ou haverá desavença. Lampião lhe respondeu, mas que santo é o Senhor? Não aprendeu com Jesus, escolhi ódio e rancor? Trago paz nesta missão, não precisa ter temor. Disse Pedro, isso é blasfêmia, é bastante astucioso. Pistoleiro, cangaceiro, esse povo impiedoso, não ganharão o perdão do Santo Pai poderoso. Ainda mais
tem uma má fama, vez por outra comentada, quando há um julgamento de uma alma tão penada, porque fora violenta em sua vida baseada. Sei que sou um pecador, o meu erro eu conheço, mas vivo injustiçado, um julgamento eu mereço, para cenar a injustiça que só me causara o tropeço. Por um cruel fazendeiro foi meu pai assassinado, tomaram dele o dinheiro, de duro serviço honrado. Ao vingar a sua morte, o destino e a má sorte, dei a lei me fazer soldado. Mas os que devo a visita, Pedro fez a indagação, Lampião sem bater vista, vim pedir Cício Romão, para antes do ano novo, manda chuva para o meu povo. Você só manda o trovão. Pedro disse, é mal criado, nem o diabo lhe aceitou. Sai já o seu excomungado, sua hora já chegou. Volte lá para o seu Nordeste, que só cabra da peste, como você se acostumou. Esse é a chegada de Lampião no céu. Então, eu convido a todos vocês a participarem fazer o seu cordel. A Carla pediu para que vocês tentem fazer até domingo, porque na segunda ela vai montar, coloque lá no Padlet o cordel de vocês, porque no domingo ela vai montar as atividades. Aqueles que tiver com vergonha, professor, não quero escrever porque vai ter que ler. Se caso o problema só for ler no dia da apresentação, eu ou outro professor faz a leitura. Só escrevam lá o cordel de vocês em homenagem a esse povo tão sofrido, guerreiro, que vieram aqui em luta em busca de melhorar sua condição de vida, e outros que lá estão até hoje tentando lutar contra... Tem um poema, tem um cordel, eu não sei quem foi que escreveu de vocês, ou se foi dos primeiros ou do segundo, não sei, que está lá no Padlet, estava até anônimo, mas que faz uma crítica muito boa à ideia desse sertanejo, das causas do sertão, da corrupção que faz com que a miséria do sertanejo seja fonte de renda para todos. Desde já eu agradeço a paciência de todos. Se tiver pergunta, essa é a hora. Oi. Em falar nisso, eu preciso saber de quem é aquele poema, gente. Gente, eu preciso. Não, é muito bom. Vou colocar o meu lá. Aquele poema, eu vou te ser sincero, é um poema excelente. Ele faz uma crítica consciente sobre essa questão do sertão. Então, eu peço para vocês, se tiver alguém aqui que seja o dono do poema, eu acho que é nada mais justo do que você colocar o seu nome embaixo. Quando é ruim, às vezes a gente leva má fama. E quando a coisa é boa, nada mais justo do que você receber a honraria de ter feito um belo de um cordel. Alguma pergunta, gente, galera? Você tem ideia de quem seja aquele poema lá? Alguém faz ideia? Não. Senhora, se não for de ninguém, pode colocar meu nome lá. Ah, tá. Eu fiquei pensando, eu até pensei que fosse do Gabriel. Eu falei assim, o Gabriel é bem crítico nessa questão, pode ser que ele tenha tido, mas ele falou que não fez o dele ainda. Acabei de lembrar, eu fiz quando eu tava dormindo, pode colocar meu nome. Gente, eu vou parar a gravação, e aí, se tiver alguma dúvida, eu estarei aqui por mais alguns minutos.